Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do blog O Trampo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram muito, que é dinâmicas de grupo. E eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que é praticamente impossível se preparar para a dinâmica de grupo. E por que é tão difícil? São tantas variáveis que é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Agora, a boa notícia é que existem sim algumas coisas que a gente pode discutir e que podem, pelo menos, te ajudar a entender um pouquinho mais como funcionam as dinâmicas de grupo. A primeira coisa a entender é que as dinâmicas de grupo, assim como as perguntas comportamentais, elas têm a intenção de avaliar o comportamento dos candidatos, características de personalidade. A gente já falou disso num outro vídeo, eu vou deixar um link aqui na tela, se você tiver interesse em depois dar uma olhadinha, basta clicar no link, mas o ponto central aqui é como o seu estilo pode influenciar a equipe onde você vai trabalhar e vice-versa. Como você, em seu novo emprego, com um novo time, você vai se comportar. Além disso, claro, se o seu perfil se enquadra naquilo que eles estão buscando. Isso porque estudos mostram que a melhor maneira de prever um comportamento futuro é avaliar comportamentos passados. E é exatamente isso que os recrutadores fazem em dinâmicas de grupo. Eles tentam simular situações cotidianas em que você não tem domínio do que vai acontecer, não só porque você não sabe quais serão as atividades propostas, mas também porque toda a dinâmica ela depende não só do que você faz, mas do que os colegas, as pessoas que estão participando daquele grupo estão fazendo. Então é ação e reação. De acordo com a maneira como você interage nesse grupo, é possível avaliar o seu comportamento social, além de algumas características específicas do perfil dos candidatos, como, por exemplo, liderança, trabalho em equipe, iniciativa, criatividade, capacidade de resolução de problemas, colaboração, flexibilidade, negociação, autoconfiança, conhecimento de metas, tomada de decisões, enfim. Uma série de características podem estar sendo avaliadas. Se você está concorrendo a um cargo de gestão, por exemplo, de coordenação, de gerência, supervisão, direção, pode ser que você seja avaliado no seu padrão de liderança. Isso significa se você é um líder autoritário, democrático, paternalista. O padrão também que é bastante analisado é o padrão de ação de estratégia, que é a sua capacidade de gerar estratégias. Então, além da quantidade de soluções apresentadas por um candidato, se essas soluções são assertivas. Ou se, por exemplo, o perfil do candidato é orientado a resultados, que são aquelas pessoas em que o resultado é muito forte na personalidade deles, ou são pessoas com perfil orientado a pessoas, onde a preocupação com o colega é muito grande, ou ainda se você tem um padrão individualista de trabalho. Um desses padrões é negativo ou positivo, tudo depende do que está sendo buscado. E normalmente você não apresenta um único padrão, esses padrões eles normalmente se combinam em maior ou menor percentual. Além de todas as variáveis que eu já comentei, existem vários tipos de dinâmicas para complicar um pouco mais a situação. Por exemplo, as dinâmicas de motivação e de integração, elas normalmente não são utilizadas em entrevistas de emprego, elas são mais comuns serem utilizadas em equipes, em times que já são formados e aí elas são utilizadas para um objetivo específico, por exemplo, uma fusão ou um projeto novo ou simplesmente motivar as pessoas para alguma atividade que está por vir. A dinâmica de apresentação ela é bastante comum em entrevistas de emprego. Qual é o intuito? É que o grupo se apresente, que as pessoas conheçam umas às outras. Agora, existem várias maneiras de criar dinâmicas de apresentação. Você pode, por exemplo, utilizar a dinâmica direta, em que cada participante levanta e se apresenta para o grupo. Nesse caso, obviamente, você pode se preparar previamente pensando naquilo que você gostaria de dizer. No entanto, essa não é a forma mais comum de ser executada a dinâmica de apresentação. Então, por exemplo, existem outras formas. Uma forma comum, por exemplo, é a dinâmica de apresentação dos classificados. O que significa? Você tem que se apresentar como forma de um produto. Você tem que criar um produto em que esse produto é você mesmo e você deve convencer os seus colegas a comprarem esse produto. No final, depois que todo mundo se apresentou, os colegas devem votar naquele que fez a melhor apresentação.
Uma outra forma, e essa é menos convencional ainda e na minha opinião um pouco mais inteligente, é o seguinte: o grupo é dividido em duplas, cada pessoa se apresenta para a sua dupla e depois cada um vai apresentar o companheiro, quer dizer, a pessoa que se apresentou para você, para o grupo inteiro. E o grupo deve votar naquele que fez a melhor apresentação, não a sua apresentação, mas a apresentação do seu colega. E aí, como você pode notar, não existe maneira de se preparar para isso. Já as dinâmicas de aquecimento ou quebra-gelo, elas costumam ser um pouco mais descontraídas. E a intenção é quebrar as tensões, é desinibir o grupo, fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais à vontade. Então, costumam ser brincadeiras. Então, por exemplo, uma dinâmica de aquecimento ou de quebra-gelo. Cada participante recebe ou um nome ou uma imagem de um personagem bastante comum. Então, por exemplo, pode ser personagens de cartoon. E isso vai ser colado nas suas costas. Você não sabe quem é o seu personagem, quem você está representando naquele momento. No entanto, você consegue saber quem são os outros participantes, que personagem eles estão representando. Vocês devem circular durante um tempo pré-estabelecido e vocês podem fazer 3 perguntas para cada participante, que só podem ser respondidas com sim ou não. O objetivo dessa dinâmica é, obviamente, descobrir que personagem você está representando. Tem também as dinâmicas de competição, e essas são utilizadas mais especificamente para alguns cargos como vendas, por exemplo. Nesse tipo de dinâmica, o que acontece é uma competição e, obviamente, vence aquele que tiver o melhor resultado. Então, por exemplo, cada pessoa vai receber 10 balões e, após um determinado tempo, quem conseguir manter mais balões inflados, quer dizer, mais balões cheios, vence. O objetivo, no caso, é tentar estourar os balões do companheiro. Agora, o tipo de dinâmica que é mais interessante e é muito utilizado são as dinâmicas de trabalho em equipe. Elas têm por objetivo avaliar como o candidato interage com o grupo, se é engajado ou relapso, introvertido ou não, possui ou não capacidade de argumentação, apresenta características de liderança ou de liderado, se traz soluções criativas, se sabe escutar. Nesse tipo de dinâmica, os participantes são divididos em grupo e cada grupo tem um objetivo. E esses objetivos podem ser, enfim, inúmeros. Então, por exemplo, nesse tipo de atividade pode ser feita a fábrica de origamis. Como é que funciona essa atividade? Esse grupo ele vai destacar uma pessoa para ser responsável pela produção, uma pessoa para ser responsável pelo produto, uma pessoa para ser responsável pelo material e assim por diante. A pessoa que for responsável pelo produto, ela vai receber instruções de como fazer um origami. Só que ela só vai receber instruções. Ela vai ter que, enfim, anotar tudo o que ela achar indispensável para entender como produzir um origami. Depois disso, essa pessoa vai até o grupo e ela vai ter que explicar para a equipe de montagem como isso deve ser feito. Ela não pode fazer, ela deve apenas explicar como deve ser feito. A equipe de montagem, ela tem por objetivo montar o maior número de origamis dentro do tempo pré-estabelecido com a qualidade desejada, quer dizer, não pode ser um origami torto faltando um pedaço. Tem também um outro participante que fica responsável pelo material. Então, esse participante ele tem que conseguir material suficiente para suportar a produção e normalmente tem alguma estratégia para conseguir material. Esse tipo de atividade é o tipo de dinâmica mais comum, só que existem inúmeras maneiras de realizar dinâmicas desse tipo. Essa dos origamis é um exemplo, mas existem diversas outras. Existem ainda as dinâmicas de encerramento. Essas são menos comuns ser utilizadas em entrevistas de emprego, mas às vezes acontecem. Normalmente o que se busca com esse tipo de dinâmica é avaliar o autoconhecimento, a visão do todo. A atividade feita tem a ver com feedback ou com sua avaliação pessoal a respeito do que aconteceu na atividade. Bem, é possível que peçam para que cada candidato eleja um outro candidato, quer dizer, não pode ser você mesmo, que se sobressaiu no grupo. Gente, tudo isso que eu falei foi só para dar uma ideia de que é muito difícil prever o que vai acontecer em uma dinâmica de grupo. O que você tem que pensar é que você tem que ser natural e espontâneo. Não adianta você querer ser uma outra pessoa durante a atividade, porque primeiro que você não vai conseguir, segundo que não vai colar. Agora, tem umas coisinhas que você não pode esquecer.
Quem não é visto não é lembrado. Só o fato de ter uma etapa de dinâmica de grupo, isso já representa que o perfil que estão buscando não é um perfil retraído, não é um perfil de timidez. Mas também tome cuidado com as tentativas de chamar a atenção do recrutador. Não tente ser aquele que não deixa ninguém mais falar, que atropela enquanto o colega está falando ou fazendo alguma atividade, aquele que se autoproclama líder e sai distribuindo tarefa para todo mundo sem antes checar se houve consenso. Gente, escutar é super importante. Escute, ouça e quando você argumentar, fundamente os seus argumentos. Se antes não existem comportamentos certos e errados, mas existem comportamentos inapropriados. Não grite. Não use palavras inapropriadas. Não precisa ficar dizendo que você é isso ou você é aquilo. Melhor do que você dizer é você mostrar durante as atividades esse tipo de comportamento. Não esqueça que é uma dinâmica de grupo. O resultado ali tem que ser do grupo. Gente, é isso. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma maneira isso tenha clareado um pouco mais esse tema que é tão obscuro. E é isso, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Se você não assinou o meu canal e não quer perder novos vídeos, assina. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês, tchau!